Fala galera, beleza? O vídeo de hoje para vocês é sobre invasão holandesa, todo esse período que cerca a história do Brasil, sobretudo Pernambuco. Bora pro vídeo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está estudando. E hoje a gente vai dar continuidade às aulas de História do Brasil, ok? Bom pessoal, é o seguinte, a gente discutindo aqui um pouquinho da História do Brasil, a gente precisa entender um pouquinho sobre o domínio holandês. O domínio holandês, ele é algo extremamente importante para a gente compreender esse período, mas a gente precisa de alguns passo a passos aqui. Bom, é o seguinte, como a gente já viu nas últimas aulas, já viu no Class, se for meu aluno, que a gente tem alguns modelos ou algum sistema econômico que ele tem que ter um norte aqui para a gente entender. E como você já viu no período da pré-colônia até o início da colonização, o sistema econômico brasileiro ele se altera da exploração do pau-brasil para a produção da cana-de-açúcar. E há uma particularidade também que você já viu lá, só dando uma breve revisada, é que para o sistema da produção do açúcar, a produção da cana-de-açúcar é bom entender três aspectos. O financiamento e o refino do açúcar ficava sob a responsabilidade do holandês, que foi o cara que financiou, foram os financiadores da produção do açúcar no Brasil. Porque lembre-se que Portugal estava quebrado financeiramente e precisava de alguém para investir. Nesse caso foram os holandeses. Então eles ficavam com uma parte importante que era do financiamento e do refino, que é a última fase que deixa o açúcar com maior qualidade. Então, esse aspecto aqui, refino e financiamento, ficava sob o domínio holandês. O outro aspecto é em questão de quem era responsável pela produção, pelo plantio e o cultivo, seria por parte dos portugueses. Porém, vale lembrar, como eu já disse a vocês, que a mão de obra é mão de obra escrava africana, ok? Aqui, financiamento, refino, seria responsabilidade do holandês. Produção, no sentido de plantio, organizar esse plantio, seria o português. E a mão de obra utilizada foi a mão de obra escrava africana. Pois bem, esse era o ciclo do açúcar que se deu muito bem aqui no Nordeste, sobretudo Pernambuco, se destaca sendo o lugar mais rico, onde gera mais riqueza para a coroa portuguesa. Então, acontece uma coisa que é a morte de Dom Sebastião, rei de Portugal, em uma batalha contra os mouros, que seriam povos que viviam na região norte ali da África. E como vocês sabem, que já viram também comigo em aulas anteriores, inclusive aulas presenciais, que até a formação do reino em Portugal havia uma certa rivalidade entre povos, entre algumas tribos ou civilizações muçulmanas, ali do norte da África com o sul da Europa. Mas isso foi aula passada. Então, o rei Dom Sebastião ele vai falecer, ele some na verdade, mas morreu mesmo, em batalha contra os mouros. Então, esse momento, a gente vai conhecer esse momento como a União Ibérica entre Portugal e Espanha serão agora administrados apenas por um rei, que seria o rei Filipe II da Espanha, que passa a controlar Espanha e Portugal. Essa União Ibérica vai de 1580 a 1640. E logo que o rei Filipe II passa a controlar todos esses dois países importantes nesse eixo aqui, ibérico, ele vai determinar uma coisa, que é o bloqueio comercial. E a quem o bloqueio comercial? Aos ingleses, aos franceses e aos holandeses. E por que os holandeses? Porque os holandeses eram rivais históricos da Espanha e que recentemente, aliás, que tinham uma rivalidade tão intensa, que recentemente o holandês tinha se tornado independente dos povos espanhóis, ok? Sobretudo do rei Filipe II, ou pelo menos da sua dinastia. Então vejam, já há uma rivalidade aqui histórica antes da União Ibérica, que seria a rivalidade entre Espanha e Holanda. Logo que o rei Filipe II tomou o poder, ele vai fazer o quê? Determinar o bloqueio comercial, fazendo com que a Espanha possa agora bloquear
essa vinda do holandês para cá para o financiamento e o refino do açúcar. Pois bem, imagine a situação. Pense comigo, você vai abrir uma loja comigo e você não tem dinheiro, mas eu tenho. E a gente vai abrir essa loja e eu vou investir nessa loja. Com o passar do tempo, essa loja vai começar a gerar algum lucro. E no lugar da gente dividir os lucros, como você falece, e vier a sua esposa ou seus filhos como herdeiro, eles dizem agora que eu não posso mais vir pegar minha parte desse lucro. Essa foi a ação de Filipe II em relação aos holandeses. Os holandeses investiram aqui para a exploração no ciclo da cana-de-açúcar e foram bloqueados economicamente pelo rei Filipe II da Espanha, que passou a dominar essas terras com a morte de Dom Sebastião. Os holandeses vão ficar esperando de braço cruzado? Eles vão ficar dizendo, que pena, perdemos o dinheiro? Não. Então os holandeses vão começar uma fase que é vir para cá, que a gente conhece como as invasões holandesas. Pois bem, a primeira invasão da Holanda, ela se dá em Salvador, na Bahia, 1624. Essa invasão, ela vai ser frustrada e infelizmente, ela vai ser frustrada e para a infelicidade do holandês, eles vão ser expulsos, vão levar um piau e vão voltar para a Europa. Só que eles voltam a invadir aqui, que é a segunda invasão, que é a invasão em Pernambuco. Só que aí, deu certo. Se aqui o holandês levou um piau, na segunda invasão ele agora, se deu bem. E começa ou inicia-se o domínio holandês aqui em Pernambuco, que vai de 1630 a 1654. Esse domínio holandês aqui, se a gente divide ele em 3 fases, que seria o quê? A primeira fase, essa fase da conquista, é quando chega-se aqui. Essa fase da conquista vai de 1630 a 1635, ela também é a fase de reestruturação, porque veja, o holandês vem para cá, há todo um conflito, destruição dos engenhos, destruição das fazendas, enfim, dos grandes proprietários rurais. Aí ele precisa reestruturar para gerar riqueza nessa terra, ele precisa financiar e dar condições para que o colono volte a produzir a cana-de-açúcar. Então ele vai emprestar muito dinheiro e vai reestruturar o lugar. Então esse período é chamado de reestruturação e seria a primeira fase que estaria dentro da ideia de conquista. Segunda fase. A segunda fase é o período de acomodação. O período de acomodação, uma figura se destaca bastante, que é o período em que tem a administração de Maurício Nassau. Maurício Nassau, ele é um cara que virá para cá e ele vai, nesse período do domínio holandês, administrar essa região e, dentre algumas questões que se destacam, seriam o desenvolvimento estrutural do Recife, porque Olinda era o centro de tudo. Também nós temos uma certa liberdade religiosa, porque Maurício Nassau não é um cara de origem católica e, digamos assim, a Holanda também não tinha essa característica em comum. Sendo assim, vai ser liberado que protestantes, católicos e até judeus consigam viver aqui, cultuar as suas concepções religiosas sem serem perseguidos, ok? Então, tanto é que a primeira sinagoga será construída aqui, no Recife. Bom, é o seguinte, durante esse período de Nassau é bom lembrar que, de certa forma, é plantar a semente de uma coisa que vai surgir bem depois, que é assunto para próximas aulas, que é uma coisinha chamada Guerra dos Mascates. Mas, enfim, só uma curiosidade à parte, vamos voltar para cá. Pois bem, essa segunda fase, conhecida como período de acomodação, é o período da administração de Maurício Nassau, com maior liberdade religiosa, reestruturação, empréstimo e desenvolvimento da cidade ali da região do Recife, sobretudo, ok? Também é um período em que há uma certa estética mais desenvolvida na nossa região. A terceira fase é o período da expulsão, que vai de 1645 a 1654. Esse período também é conhecido como o período da insurreição pernambucana. Cuidado para não confundir insurreição pernambucana com a chamada Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, que era de outro período diferente, que é de 1817, essa Revolução Pernambucana, ela gera Pernambuco, cria um movimento de independência e se torna independente durante aproximadamente um pouco menos de 2 meses. Já a insurreição pernambucana é a expulsão dos holandeses daqui e que essas terras irão voltar a ser dominadas por Portugal. Então lembre-se disso. Insurreição pernambucana não é a mesma coisa que Revolução Pernambucana, ok? Lembre-se desse fator. Só para fechar a ideia,
Primeira fase, conquista e reestruturação. Segunda fase, acomodação, administração de Maurício de Nassau. Terceira fase é a expulsão, que também marca-se pelo período da insurreição pernambucana. Bom, então veja, agora vamos entender uma coisa. Portugal voltou a comandar todas essas terras. Se Portugal voltou a comandar todas essas terras, aí a gente continuou com a hegemonia econômica que tínhamos aqui no Nordeste, que tínhamos aqui nessas terras? Não. Quando Portugal volta a dominar essas terras, ao expulsar os holandeses, eles também levam com eles o refino do açúcar e vão começar a produzir, ou pelo menos negociar o açúcar com maior qualidade a partir de outros lugares. E o açúcar aqui pernambucano, ele cai na sua qualidade e assim Pernambuco também perde o comércio, digamos, uma hegemonia comercial no que diz respeito à produção do açúcar. Ok? Então vejam, é nesse período que o Nordeste entra em uma profunda decadência econômica que gera incômodos, inclusive, para a coroa portuguesa. Que a coroa portuguesa só vai se reestruturar quando mudar o seu eixo econômico para o Sudeste a partir da descoberta do ouro e dos metais preciosos, que aí será a terceira fase, o terceiro aspecto do ciclo exploratório aqui. Como a gente já viu em outras aulas, nós temos 4. Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Ok, pessoal? Beleza? Valeu. Até a próxima.